Ajustes para tocar na CCB. Felipe, o que seria um ajuste para tocar na CCB? Eu vou tratar 3 questões nesse vídeo, né? E na terceira, que é a última, eu vou explicar de fato os ajustes que você pode fazer para tocar na CCB, tá bom? Parabéns por nos acompanharem, uma gentileza. Comentem qualquer coisa aqui no vídeo e dá aquele joinha, não gosto de ficar falando isso, vocês já perceberam, mas o YouTube entende que vocês estão gostando mediante a esses fatores e aí indica o vídeo para outros amigos. Então, por favor, façam isso que eu fico muito agradecido, por gentileza. Vou passar os recados, a gente já inicia nos temas. Os caros amigos podem nos enviar um instrumento para ajuste de todo o Brasil, tá? É só entrar em contato pelo WhatsApp, que está aqui na descrição, que vocês vão falar comigo, diretamente comigo. E aí eu vou passar para vocês opções de valores, como fazer envio, formas de pagamento que a gente parcela no cartão, enfim, tudo explicadinho. O nosso endereço para você enviar um instrumento, nós nunca tivemos problemas, tudo certinho. Esse violino mesmo aqui foi enviado para ajuste, né? E está quase pronto para voltar para o músico e um vídeo meu explicando os trabalhos feitos. Enfim, vamos lá. Irmãos, ajuste para tocar na CCB. Primeira coisa que você precisa saber é que não existe um ajuste específico para tocar na CCB. Seria como se eu falasse assim, um violino para tocar na CCB. Não existe um violino específico para tocar na congregação, um terno específico. O que existe são algumas coisas extremamente fora do padrão que não seria interessante. Por exemplo, o irmão encarregado atender o ensaio com um terno cheio de lantejoula, igual do pessoal que ia desfilar carnaval, por exemplo, né? Então, existem essas coisas fora, mas não existe um ajuste específico para tocar na CCB. Na questão 3 eu vou falar alguns para vocês, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, que não existe algo extremamente específico, tá? 100% dos ajustes que a gente faz aqui no ateliê podem ser tocados na igreja, não só podem, como devem ser tocados na igreja. O que você deve ter é um ajuste, tá bom? Então, primeira coisa que vocês precisam saber é essa, não existe algo específico. Segundo, não há a necessidade de ser o mais simples de tudo para a gente usar na igreja. Por exemplo, o instrumento mais simples, o ajuste mais simples, isso é, se fizer o ajuste, porque muitos nem fazem, o arco mais simples, não há. Porque só, de vez em quando a gente ouve umas coisas, quem fala, eu sei que não fala na maldade, mas vai ouvindo, vai repetindo, a gente não percebe o que está falando. É só para tocar na igreja, olha isso, é só para tocar na igreja. É só para louvar a Deus, não é nada profissional. Olha, no meu humilde interpretar, e os irmãos podem comentar aqui embaixo se concordam comigo ou não, deveria ser melhor do que um profissional. Deveria ser melhor. Por quê? A gente vai usar para louvar a Deus. Então é sempre melhor. Ao longo da história, se vocês lerem um pouco a Bíblia, vocês vão ver que sempre foram as premissas. Era sempre o animal que ia ser sacrificado, era sempre o melhor, não era o que tinha problema, era sempre era o melhor. E aí hoje a gente faz assim, não, é só para tocar na igreja. Então eu não vejo o sentido disso, né? Isso é falta de uma orientação mesmo bíblica, na minha opinião, tá? Então, essa segunda questão não precisa ser o mais simples. Eu vejo alguns irmãos que querem enviar um instrumento para ajuste, eles recebem a orientação, literalmente, de pôr o mais simples, isso é se pôr, sabe? Então, na minha opinião, às vezes a pessoa tem uma coisa, não confunda, porque o pessoal adora confundir as coisas, eu não tenho condições, é outra conversa. Tá? Mas muitas das vezes a pessoa tem condições, mas põe necessariamente o mais simples, porque é para começar, tá? Essa conversa toda, tá? Então, segunda questão é essa. Eu vou fazer um adendo aqui, antes de entrar na terceira, que seria os ajustes que você pode fazer para tocar na igreja, né? Recentemente comigo ocorreu o seguinte, um cliente entrou em contato, e o instrumento dele estava extremamente dificultoso de tocar. Ele queria fazer a sonorização. Pasmem, irmãos, pasmem. Ele recebeu a orientação do encarregado de orquestra dele
para não fazer ajuste. Não é para fazer comigo, porque não gosto, não. É para não fazer em canto nenhum. Porque ele ainda não era oficializado. E não teria um nível. E assim, não estou falando aqui, como eu não estou citando nomes, para alfinetar o irmão, para o vídeo chegar nele, para chatear. De jeito nenhum. Estou falando para orientar, até porque eu mandei áudios orientando ele, né? Sabe, são umas coisas assim que aí eu perguntei pro músico, quantos músicos tem na sua? Tem 2, só um encarregado que toca tuba e um violino que seu. O encarregado toca tuba e quer falar de ajuste de violino, sabe? O que eu fico falando aqui de ajuste de trompete, tuba? Nada, sabe? Então, o que é isso? É a falta de conhecimento, sabe? Você tem um ditado árabe que diz, você pode levar um cavalo até a fonte, mas você não pode obrigá-lo a beber da água. Então eu posso pôr os vídeos aqui, mas eu não posso obrigar todo mundo a se nutrir desse conhecimento, sabe? Então, assim, realmente, nesse caso eu fico impotente, eu não sei o que fazer, tá? É por isso que na região deve ter pouquíssimas cordas. É uma orientação contrária. É claro que a pessoa não vai se oficializar, não vai, ou vai ter muita dificuldade. E essa cultura enraiza. Vamos quebrar essa cultura de você não pode ajustar o instrumento. É por isso que muitos desistem, tá? É por isso que muitos desistem. Então, não há necessidade de ser o mais simples necessariamente. Ah, eu não tenho condições. É outra conversa. Vai para outro campo, tá? Que eu não vou entrar aqui. Terceira questão. Sonorização e seus derivativos. Que seria o quê? Os ajustes para tocar na CCB, né? Felipe, quais são os ajustes que eu posso fazer para tocar na CCB? Já expliquei aqui várias vezes. Primeiro, a sonorização. Acreditem ou não, a sonorização foi um ajuste que eu cunhei daqueles 11 itens, né, que a gente faz aqui, que você vai conseguir tocar em qualquer lugar, obviamente, mas para você conseguir tocar na congregação com tranquilidade, tá? Então, a sonorização, que é o ajuste de craveira, pestana, entrando em contato comigo, eu vou te passar as opções, essa lista toda por escrita, né? A gente sempre faz certinho aqui no ateliê. E aí, então você tem a sonorização. Próximo ajuste para tocar na congregação, trocar pestana por uma melhor, de ébano africano, por exemplo, trocar a alma por uma melhor, trocar o rabicho por um rabicho em Kevlar, tudo o kit, na sonorização já inclui o cavalete, obviamente, todos esses trabalhos da sonorização e seus derivativos são itens que você pode usar para tocar na congregação. O que você não pode usar na congregação? Cavalete adulto, em qualquer orquestra, tá? Em qualquer orquestra. Cavalete adulterado, alma de acrílico ou vidro, já fiz aqui vídeos falando sobre isso, né? Violino colorido, por exemplo, verde, sei lá, essas coisas assim, azul, né? Então, essas coisas que fogem do padrão clássico, você não pode fazer para tocar na igreja, não pode. Inclusive, eu nem ofereço aqui, tá? Quando eu falo o ajuste do cavalete, o dos seus mais de 50 acordes, que é uma força de expressão, muitos irmãos vão, mas pode tocar na igreja? Sim, tá? Eu já fiz diversas reuniões técnicas onde eu viajei o Brasil todo, até fora do Brasil, ensinando isso para irmãos nossos, tá? Então, o ajuste do cavalete é uma coisa, a adulteração é outra. Mas há necessidade de fazer isso para tocar na igreja? Esse violino aqui é para o irmãozinho tocar na igreja. Essa viola aqui também, tá? A maioria dos nossos clientes. Então, esse vídeo é muito importante. Por favor, divulga, põe nos grupos, manda para o seu encarregado de orquestra para que ele saiba disso, principalmente se seu encarregado toca sopro. Por quê? Até onde eu sei, os amigos do sopro podem me corrigir se eu estiver equivocado. O instrumento de sopro, normalmente, não vou dizer que seja em 100% dos casos, ele vem de fábrica bom para você tocar. É só você pôr a palheta e sair tocando. Mas os de corda não. Então, você precisa, antes de iniciar os estudos, ajustar, sonorizar, coisa que eu não acredito que tenha nos sopros. Claro que você pode melhorar, não estou dizendo que você não pode melhorar. Então, podem escrever aqui sobre isso, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Minha intenção com esse vídeo não é
ofender, desnudar ninguém, mas algumas coisas que a gente fala de extrema besteira precisam ser corrigidas, né? Ah, não tem que ajustar, só tem que ajustar depois de oficializar. Pelo amor de Deus, assistiu um vídeo meu que já vai saber que não pode, tá bom? Espero que tenham gostado, Deus abençoe.